Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Hoje trataremos a partir da página 24 do nosso livro de arte de melodia, textura e música. Antes de irmos para o livro propriamente, vou levantar aqui algumas questões e gostaria que me respondessem em sua resenha da aula. O que é nota musical? E o que é melodia? O que é textura musical? Vocês já ouviram esses termos antes? Em que situações? Bom, indo para a página 24, podemos considerar qualquer objeto que produz som como uma fonte sonora. Isso quer dizer que com eles podemos fazer música. Por exemplo, se você bater com sua caneta na mesa, essa ação vai produzir um ruído, que pode ou não ser considerado, dentro de um contexto musical, uma nota musical. Agora você deve estar se perguntando, como o fato de batucar na mesa pode virar música? Como já estudamos, a existência da música depende da organização dos sons e do silêncio no tempo. Essa organização se dá através da manipulação dos parâmetros sonoros que já conhecemos: timbre, duração, altura e intensidade. No entanto, existem diversos elementos estruturantes na linguagem musical que são utilizados por compositores para se fazer música, como a melodia e a textura. Continuando com os exemplos dados, ao percutir a caneta na mesa, você pode produzir uma ou mais notas musicais. As notas musicais são fundamentais para a composição musical, pois quando escolhemos o momento que elas acontecem na música e a duração das notas, podemos determinar também a altura delas, caso o instrumento seja capaz de produzir alturas definidas. Ao realizarmos essa organização, estamos criando uma melodia, que na maioria das vezes é o primeiro elemento que identificamos ao ouvir uma música. Geralmente, quando ficamos com uma música na cabeça, é da melodia que nos lembramos. Do mesmo modo que podemos criar músicas organizando sons em função do tempo, ou seja, colocando-os um após o outro, existe a possibilidade de sobrepor sons de maneira que eles soem simultaneamente. Essa soma de sons funciona como se as músicas fossem compostas de muitas camadas e pode se dar de diversas maneiras, sugerindo diferentes escutas. A escolha de sobrepor sons e a maneira como cada uma desses sons se comporta são características da textura de uma música. Para exemplificar melhor, pense novamente na música Tapatutu, do grupo Vida Seca. Ao ouvi-la, podemos perceber sons de diferentes instrumentos e de vozes. Cada um desses sons forma uma camada distinta. Existem 3 tipos básicos de textura musical: a monofonia, a polifonia e a homofonia. Uma música pode conter diferentes texturas de acordo com a intenção do compositor. Quando falamos em uma monofonia, nos referimos a músicas ou trechos musicais que têm apenas uma melodia. Como já vimos antes, ao acrescentarmos diferentes sonoridades a uma melodia, estamos alterando sua textura, mas essas alterações podem se dar de diversas maneiras. Uma música pode ser escrita com a sobreposição de 2 ou mais melodias ou vozes independentes. A independência está na possibilidade de se escutar as vozes separadamente, porém a somatória das vozes resulta em uma sonoridade específica. Esse tipo de textura, na qual identificamos mais de uma melodia, é chamado polifonia. A homofonia também conta com a sobreposição de sons, porém de maneira diferente. Quando nos deparamos com uma textura homofônica, podemos perceber uma melodia ou voz acompanhada por outros instrumentos ou vozes. Essa textura, apesar de contar com a sobreposição de sons, assim como a polifonia, privilegia a escuta de uma melodia principal, que recebe suporte e interage com o acompanhamento. Podemos notar o uso da harmonia, da homofonia, quando ouvimos alguém cantar uma música enquanto toca violão ou piano, por exemplo. Agora, veremos na página 26 instrumentos musicais de orquestra.
Na tradição da música ocidental erudita, existem instrumentos que foram e continuam a ser usados para se fazer música. As orquestras são grandes grupos de que se dedicam à música instrumental. Essa formação ainda é bastante utilizada para a execução de obras do repertório erudito de diversas épocas, como o barroco, o clássico, o romântico, o moderno e o contemporâneo, por exemplo. Porém, existem diversas orquestras que se dedicam à execução de outros gêneros musicais, como a MPB e o jazz. A orquestra pode apresentar 5 classes de instrumentos, ou 5 naipes, como as cordas, as madeiras, os metais e os instrumentos de teclas. Veremos as cordas: violinos, violoncelos, contrabaixo, arco. O som desses instrumentos é gerado ao flexionar as cordas com o arco ou percuti-las com os dedos. No caso da harpa, as cordas são sempre percutidas com os dedos ou dedilhadas. As madeiras: flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, etc. As madeiras são instrumentos de sopro, feitos basicamente de madeira. Esses instrumentos podem ter os seus sons gerados pela vibração das paletas, lâminas de metal, plástico ou outros materiais, ou, no caso da flauta, pelo sopro direto em seu orifício oval que existe no instrumento. O sopro forma uma coluna de ar que vibra dentro do instrumento, produzindo as notas. Os metais: trompete, trombone, trompa, tuba, etc. Assim como as madeiras, o som dos metais é produzido pelo sopro dos instrumentistas. Esses instrumentos apresentam diferentes tamanhos de tubos que estão dobrados ou enrolados para que seja mais fácil de manuseá-los. Uma das extremidades do tubo contém um bocal onde o som é produzido. Na outra, o tubo se alarga, formando uma campânula por onde o som é projetado. Os instrumentos de madeira produzem sons com a vibração das palhetas ou pelo sopro dividido pela borda do orifício da embocadura, no caso das flautas, enquanto os metais produzem som pela vibração da boca dos instrumentos. Os instrumentos de percussão: tímpano, triângulo, caixa, prato, entre outros. O toque dos instrumentos de percussão depende da agitação deles, de sua percussão ou da sua raspagem, que pode ser realizada com baquetas ou com as próprias mãos nos instrumentos. Instrumentos de tecla: esses instrumentos funcionam pelo aperto das teclas. Cada um deles apresenta diferentes mecanismos. O piano, por exemplo, tem martelos atrelados às teclas, que, quando ativados, percutem as cordas que ficam dentro dos instrumentos. O cravo tem um mecanismo que belisca as cordas. O órgão tem válvulas ligadas às teclas. Quando abertas, elas permitem que o ar fornecido por um fole seja conduzido pelos tubos e produza os sons. Agora vamos à atividade. Agora, que tal escutar uma música de concerto tocada em alguns desses instrumentos musicais usados em orquestra? Ouça no plural e depois converse com o professor e os colegas. O que você sentiu ao ouvir essa música? Reconheceu algum dos timbres ouvidos anteriormente? Bom, nos encontramos no Hangout. Até lá!